Amados irmãos, amadas irmãs, paz e bem. É com grande alegria que reiniciamos e damos início à nossa reflexão sobre o credo, como já vem ao longo desse período, estamos fazendo. Hoje nós vamos entrar no nosso quarto artigo, que diz o seguinte: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Sem encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-lhe e pediram a Pilatos que mandassem matar. Quando, pois, cumpriram tudo que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram num túmulo. Atos 13, 28 e 29. Por que anunciar na profissão de fé que Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos? É um cuidado que a Igreja, para dar veracidade ao acontecimento histórico salvífico, é uma maneira de dizer que o cristianismo é uma religião histórica e não uma filosofia de vida ou um mito, no sentido negativo da fábula. A menção de Pilatos parece buscar uma delimitação concreta. Tudo o que foi dito antes sobre Jesus não é uma exortação ética, nem uma lenda celestial, mas sim episódio dessa nossa história que podem datar-se em um tempo e um lugar bem determinados, ali onde governava um procurador romano conhecido pela história. A salvação veio por Jesus num contexto real, concreto da história, da mesma forma que nasceu na Judéia no tempo do rei Herodes, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado quando Pôncio Pilatos foi prefeito da região da Judéia entre os anos de 26 a 36 depois de Cristo. Segundo os relatos históricos, a fé que professamos em Jesus, morto e ressuscitado, está inserida no tempo e no espaço. É uma fé contextualizada, uma fé que passa pelo contexto cultural, político e econômico, social e religioso. É uma fé viva, exigente e transformadora. O termo padecer nos indica que Jesus deu livremente sua vida. Foi uma entrega total de seu ser por amor. Só assim é possível entendermos o verdadeiro sentido da doação. Jesus padeceu e morreu. Decidiu experimentar livremente a fraqueza inerente ao corpo de todo ser humano, de livre e espontânea vontade. Doou sua vida padecendo por todos nós, demonstrando sua nova e eterna aliança com a humanidade. Não cabe aqui descrever ou explicar todos os padecimentos que Jesus foi sujeito: coração de espinhos, flagelação, açoites. Além deste sofrimento ou padecimento físicos, corporais e outros sofrimentos morais e afetivos, porque passou. O que importa é fixar, e é essa a intenção do credo, que em seu corpo e em sua alma Jesus padeceu, mesmo e com inigualável intensidade, e padeceu por nós, por amor. O núcleo central da fé cristã está inserido no mistério pascal de Jesus, isto é, sua morte, ressurreição e glorificação. A salvação oferecida por Deus veio por meio de seu Filho, que deu a sua vida para nos salvar. As autoridades constituídas no tempo de Jesus compreendiam que ele agia contra as instituições essenciais, até mesmo contra Deus, o que não é verdade. Por isso, pagou o preço de sua ação sendo crucificado. Perguntamos:
quem de fato o condenou e crucificou. Não podemos generalizar, dizendo que foram os judeus, mas sim alguns chefes religiosos, sobretudo Anás e Caifás, os anciãos, chefes dos sacerdotes, escribas, entre outros. Jesus não escolheu morrer na cruz. Os que o assassinaram o fizeram pela opção que ele tomou em defesa da justiça, da verdade e dos que mais precisavam dele, para ser fiel ao projeto do Pai e a ele mesmo. Teve de lutar contra os poderosos do seu tempo. Ele sempre teve muitos opositores. Por causa disso, acabou sendo condenado a morrer na cruz. Isso não significa que todos os judeus foram culpados pela sua morte. A cruz não fala apenas de uma condenação à morte, mas de uma morte ignominiosa, suplício de escravo e dos piores malfeitores e terroristas. Era uma exemplaridade que se buscava com a condenação de Jesus. Trata-se, pois, do fato de que Jesus, o único Filho, o único Senhor, morreu e morreu como maldito. O único Filho de Deus foi crucificado. Tal mistério, às vezes, incompreensível para nós, fazia parte do projeto do Pai. Na sacralidade desse projeto, o justo, o servo sofredor, Jesus Cristo, nosso Salvador, desde a sua concepção, já havia sido prometido pelo Pai como resgate para a libertação dos pecados de toda a humanidade. Sua morte redentora é realização e cumprimento da profecia do servo sofredor. O Pai não queria que Jesus fosse crucificado, mas que cumprisse a sua missão até as últimas consequências. Ele não cometeu pecado algum, mas pelo fato de sua união íntima com o Pai, assumiu nossos pecados e, por nós, morreu na cruz. O justo morreu pelos injustos. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, entrega o seu Filho em resgate de nossos pecados. O amor de Deus é concretamente demonstrado em nosso favor quando seu Filho dá o seu último suspiro defendendo nossas causas. A morte de Jesus beneficiou a todos, sem exceção. A Igreja depositária da fé dos apóstolos ensina que não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Jesus, ao dar a sua vida em benefício a todos nós, abraça livremente o amor redentor do Pai. O seu amor foi ilimitado. Deu-nos o que tinha de mais precioso, sua vida em favor dos seus. Ao dar a sua vida, aceitou de livre e espontânea vontade assumir as dores e os sofrimentos da humanidade. Neste ato supremo de doação, a humanidade de Jesus, mais uma vez, se tornou divina, como lhe era peculiar em tudo aquilo que fazia. Na última ceia, com seus discípulos, antecipou livremente sua entrega total e radical ao Pai em favor de toda a humanidade. A Eucaristia, que institui naquele momento, será a lembrança, o memorial de seu sacrifício. Ao instituir a Eucaristia e incluir os apóstolos em sua oferta, instituindo que eles dessem continuidade a este mistério. Instituiu também os apóstolos como sacerdotes da nova aliança. Uma vez que o Filho de Deus, Jesus Cristo, sacrificou-se
dando sua vida em favor de todos, esse sacrifício pascal torna-se único e irrepetível. É Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele torna-se o sacrifício da nova e eterna aliança. Por sua morte, Ele reconciliou o mundo consigo. A partir dele, não haverá necessidade de nenhum outro sacrifício. Toda vez que celebramos a Eucaristia, por força do Espírito Santo, torna-se presente para nós, hoje, aquele único e eterno sacrifício oferecido pelo Senhor na cruz, bem como sua ressurreição, tornando-nos contemporâneos de sua Páscoa. Por isso, a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Os mistérios da morte e paixão de Jesus, como também a encarnação e ressurreição, devem ser vividas por nós, como todas, da mais profunda aceitação e a adesão à fé, o que inclui a aceitação pela razão. Nossos pais pecaram no paraíso pela desobediência e autossuficiência. Na cruz, Jesus substituiu nossa desobediência por sua obediência. Pela sua extrema obediência, Jesus consertou e reparou o que nossos antepassados transgrediram no paraíso. Somos livres, pois Ele nos libertou e nos resgatou do pecado. A cruz é o lugar onde Jesus fez a sua entrega total. Para os judeus, a cruz era sinal de loucura e vergonha. Para os gregos, era sinal de estupidez. Porém, para nós cristãos, tornou-se sinal de salvação. Assim, na cruz estão a esperança e a salvação da humanidade, porque na cruz a perdição e o abandono total estão em Deus. Deus mesmo está na cruz, abandonado, sofrendo, morto. Deus passou pela morte, fora da porta, morreu a última das mortes, tinha de sofrer e morrer assim, para que ninguém jamais esteja fora de Deus. Não há nenhuma situação humana, por mais negativa e horrível que seja, que não tenha sido tocada, assumida e redimida por Deus. A cruz torna-se para nós referencial e portadora da vida transformada e redimida. Na pessoa de Jesus de Nazaré, somos convocados a dar a nossa vida em favor dos outros. Amados irmãos e amadas irmãs, chegamos aqui ao término de mais um dos nossos artigos. Que esse Deus de infinita bondade nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.